Ana respira fundo. Por favor, não pares agora. As palavras escaparam dos lábios de Sofia num sussurro rouco, quase inaudível no meio do caos da sala de emergências do Hospital de São José, em Lisboa. O monitor apitava freneticamente, o peito da paciente subindo e descendo em espasmos irregulares. Ana, com as mãos firmes apesar do suor que lhe escorria pela testa, pressionava o desfibrilhador contra o tórax. Um choque. Outro. E então, o silêncio quebrado por um bip constante, ritmado, vivo. Sofia recuou um passo, o coração ainda acelerado, não só pelo drama da reanimação, mas por algo mais profundo, mais antigo. Há anos que trabalhava ao lado de Ana, aquela colega de internato que se tornara a sua confidente, a amiga inseparável nas noites de guarda exaustivas, nas conversas sobre casos complicados, sobre a vida que corria fora daqueles muros brancos. Pensava que era apenas amizade platónica, uma cumplicidade nascida da partilha de dores e triunfos médicos. Mas naquele instante, vendo Ana salvar uma vida com aquela determinação feroz, algo se partiu dentro dela. Por que razão o peito me dói tanto ao vê-la assim? Interrogava-se Sofia em silêncio, enquanto limpava as mãos trêmulas no avental. Ana era casada, feliz, ou pelo menos assim parecia, com um marido advogado que esperava em casa com jantares quentes e planos de família. Sofia, solteira por escolha, ou assim dizia a si mesma, enterrava-se no trabalho para não pensar na solidão que invadia nas noites vazias. Mas ultimamente, os olhares demoravam-se demais, os toques acidentais nas passagens de instrumentos duravam frações de segundo a mais. Era medo? Culpa? Ou o despertar de um desejo que sempre estivera ali, escondido nas dobras do coração? Ana virou-se para ela, o rosto iluminado por um sorriso exausto mas triunfante. Conseguimos, Sofia. Mais uma vez. A voz dela era suave, como o fado que ambas adoravam ouvir nas tardes livres, sentadas num café no Alfama, com o Tejo ao fundo. Sofia retribuiu o sorriso, mas por dentro, uma tormenta. Como podia sentir isto por ela? Ana era a sua melhor amiga, a pessoa que conhecia os seus medos mais profundos, as inseguranças sobre o futuro, a pressão da família católica que ainda esperava que ela sentasse com um homem bom. A igreja, com as suas missas dominicais na sede de Lisboa, ecoava nas suas memórias de infância, o pecado, a pureza, o caminho certo. Naquele dia, após o turno, sentaram-se no banco do jardim do hospital, o sol de outono filtrando-se pelas folhas das oliveiras. Ana falava animadamente sobre o marido, sobre planos para o Natal em família, no Porto, onde os pais dela ainda viviam numa casa antiga cheia de tradições. Sofia escutava, mas as palavras soavam distantes. Dentro dela, uma voz gritava, diz-lhe. Diz que estes anos todos ao teu lado foram mais do que amizade. Que o teu riso me ilumina os dias cinzentos, que o teu toque me faz tremer como se fosse a primeira vez. Mas não disse. Em vez disso, murmurou, tens sorte, Ana. Uma vida tão completa. Ana olhou-a, os olhos castanhos cheios de uma preocupação genuína. E tu, Sofia? Quando vais encontrar alguém? Mereces tanto. Mereço, pensou Sofia. Mereço amar-te em segredo, sofrer esta saudade que me consome sem nunca te ter tido de verdade? Os dias seguintes foram um tormento. No hospital, evitava o olhar de Ana, inventava desculpas para não partilharem o café da manhã. Por dentro, o conflito rageava. Era egoísmo desejar o impossível? Destruir a amizade que as unia há uma década? A sociedade portuguesa mudara tanto. O casamento entre pessoas do mesmo sexo era lei há anos, Lisboa enchia-se de bandeiras arco-íris na parede, mas nas famílias tradicionais, nas conversas sussurradas, o estigma persistia. A mãe de Sofia, devota, ainda comentava com desaprovação as modas modernas. E Ana? Como reagiria?
Uma noite, após uma cirurgia longa, Ana encontrou Sofia na sala de repouso, sozinha, os olhos vermelhos de cansaço ou de lágrimas reprimidas. O que se passa contigo, Sofia? Andas distante. Sofia engoliu em seco, o coração batendo como monitor daquela paciente salva. Queria dizer tudo, que o desejo escondido a sufocava, que cada sorriso de Ana era uma faca doce no peito. Mas as palavras ficaram presas. Nada. Só cansada. Mentira. Tudo era mentira. E a verdade, essa, ameaçava explodir a qualquer momento, destruindo o equilíbrio frágil que mantinham. Sofia fechou os olhos, sentindo a saudade antecipada de uma amizade que talvez nunca mais fosse a mesma. Os meses que se seguiram foram uma dança perigosa entre proximidade e fuga. Sofia tentava convencer-se de que era passageiro, um capricho da mente exausta de uma médica que via demais a morte para não ansiar por vida intensa. Mas cada encontro com Ana reacendia a chama. No hospital, as conversas fluíam como sempre, diagnósticos discutidos com paixão, risos partilhados sobre os erros dos internos, confidências sobre pacientes que tocavam o coração. Por dentro, Sofia debatia-se. Como podia trair a confiança de Ana? A amiga que a apoiara quando o pai morrera, que a ouvira chorar noites inteiras ao telefone. Ana era o seu porto seguro, mas agora esse porto era tempestade. O desejo crescia, alimentado por memórias, o cheiro do perfume dela nas manhãs frias, o modo como os cabelos caíam sobre o rosto quando se concentrava num exame. Era amor? Ou mera ilusão, nascida da solidão? Uma tarde chuvosa de inverno, refugiaram-se num café no chiado, o vapor das chávenas subindo como névoa. Ana falava do marido, das discussões recentes, da rotina que começava a pesar. Às vezes sinto-me presa, Sofia. Como se a vida passasse e eu só observasse. Sofia escutava, o coração apertado. Presa? E eu, presa neste amor impossível, que me corrói por dentro? Tu és livre, disse Ana, com um sorriso melancólico. Podes escolher quem quiseres. Escolher, pensou Sofia. Escolhi-te há anos, sem saber. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, mudou de assunto, falando de fado, daquela saudade que Amália Rodrigues cantava tão bem. A saudade é o nosso mal, não é? Essa dor doce que nos define. Ana assentiu, os olhos distantes. Sofia perguntava-se se ela sentia o mesmo vazio, se o casamento perfeito escondia fissuras. A família de Ana, católica devota, pressionava por filhos, por uma vida normal. Portugal mudara, sim, mas nas casas antigas do Minho, onde Ana crescera, as tradições pesavam como pedras. Naquela noite, sozinha no apartamento com vista para o Tejo, Sofia chorou. Chorou pela amizade que temia perder, pelo desejo que a consumia, pela culpa de imaginar Ana nos seus braços. Sonhava com beijos roubados nos corredores do hospital, com noites partilhadas sem medo. Mas a realidade era cruel, Ana era heterossexual, ou assim parecia. Qualquer confissão seria uma traição, uma bomba que destruiria tudo. No dia seguinte, o conflito intensificou-se. Uma paciente idosa, viúva, confidenciou a Sofia: perdi o amor da minha vida jovem demais. Não espere, doutora. A vida é curta. As palavras ecoaram. E se esperasse para sempre? E se o silêncio a matasse por dentro? Ana notou a mudança. Fala comigo, Sofia. Somos amigas há tanto tempo. Amigas. A palavra doía como sal numa ferida aberta. Sofia queria gritar mais do que amigas. Quero-te como mulher, como amante, como tudo. Mas calou-se, sorrindo forçadamente.
A tensão acumulava-se. Num turno noturno, exaustas, partilharam uma garrafa de vinho no terraço do hospital. A cidade brilhava abaixo, luzes refletidas no rio. Ana encostou a cabeça no ombro de Sofia, um gesto inocente de cansaço. Sofia congelou, o corpo em fogo. O toque era elétrico, o desejo quase insuportável. Tenho de me afastar, pensou. Pedir transferência para o Porto, fugir desta tortura. Mas como abandonar Ana? A amizade era o seu oxigênio, mesmo que envenenado. A saudade já não era abstrata. Era Ana, ausente mesmo quando presente, um amor escondido que batia forte no peito, exigindo ser libertado. A primavera chegou a Lisboa com flores de jacarandá roxas carpeting as ruas, mas para Sofia era cinzenta. O desejo tornara-se obsessão, infiltrando-se nos sonhos, nas pausas entre consultas. Via Ana em todo o lado, no reflexo dos vidros do hospital, no sorriso de uma paciente jovem. A culpa misturava-se com raiva, raiva de si mesma por sentir isto, raiva da sociedade que, apesar das leis progressivas, ainda sussurrava julgamentos nas famílias tradicionais. Ana, alheia ou talvez não, aproximava-se mais. As conversas aprofundavam-se, falavam de solidão, de sonhos não realizados. Às vezes pergunto-me se fiz as escolhas certas, confessou Ana uma vez, os olhos marejados. O marido viajava muito, a casa vazia coava. Sofia ouvia, o coração dividido entre esperança e terror. Esperança de que Ana sentisse o mesmo vazio. Terror de que uma confissão destruísse tudo. O conflito interno atingia o auge. Sofia consultava artigos sobre orientação sexual em segredo, questionando-se: sou lésbica? Sempre fui, e só agora vejo? A educação católica pesava, o pecado, a anormalidade. Mas Portugal dos anos 2020 era diferente. Casais do mesmo sexo passeavam de mãos dadas no Príncipe Real, a parida enchia as ruas. Ainda assim, nas alas conservadoras do hospital, olhares de soslaio persistiam. Uma crise surgiu. O marido de Ana anunciou uma promoção que implicava mudança para o estrangeiro. Talvez seja bom um recomeço, disse Ana, mas a voz tremia. Sofia sentiu pânico. Perder Ana? A ideia era insuportável. Naquela noite, escreveu uma carta, derramando o coração, os anos de desejo escondido, o amor que crescia como fado melancólico, a saudade que a matava. Mas queimou-a a covardia? Proteção? Ambas. O alto da tensão veio numa conferência médica no Porto. Partilharam um quarto de hotel por economia. A proximidade era tortura, Ana em pijama, rindo de anedotas antigas. Sofia deitou-se de costas, o corpo rígido. Boa noite, amiga, murmurou Ana. Amiga. A palavra ecoou como condenação. No escuro, lágrimas silenciosas. Amanhã, pensou Sofia, digo tudo. Ou fujo para sempre. Mas o destino interveio, uma chamada urgente do hospital. Regressaram a Lisboa, o momento perdido. A frustração acumulava-se, o desejo uma ferida aberta. Sofia começou a evitar Ana, inventando turnos. Ana confrontou-a: o que fiz de errado? Os olhos dela, cheios de dor, partiram o coração de Sofia. Queria abraçá-la, beijá-la, confessar. Mas as palavras engasgaram-se. A saudade era agora dupla, saudade da amizade pura, saudade do amor não vivido. O peito batia forte, exigindo libertação. O verão trouxe calor sufocante a Lisboa, mas o verdadeiro fogo ardia dentro de Sofia. A distância autoimposta doía mais que a proximidade. Ana parecia magoada, as conversas curtas, os olhares evasivos.
Sofia sofria em silêncio, o desejo misturado com o arrependimento. Por que não falara? O medo da rejeição paralisava-a. Uma traição surgiu inesperada. O marido de Ana começou um caso, descoberto por mensagens descuidadas. Ana desabou, procurando Sofia como sempre. Choraram juntas no apartamento de Sofia, com vista para o castelo iluminado. Sinto-me traída, vazia, soluçava Ana. Sofia abraçava-a, o coração dilacerado. Queria consolá-la como amante, não amiga. Naquela noite, Ana ficou. Beberam vinho, falaram até alta hora. Tu és a única constante na minha vida, Sofia. As palavras foram um golpe doce. Sofia quase confessou, mas a vulnerabilidade de Ana travou-a. Não era momento para egoísmo. O divórcio avançou. Ana mudou-se temporariamente para a casa de Sofia. A proximidade era inferno e paraíso. Toques inocentes, olhares prolongados. Sofia questionava-se: Ana sente mesmo? Ou projeta os meus desejos? O conflito interno rageava ferozmente. A culpa católica voltava, pecado, destruição de uma família. Mas o amor era mais forte, uma paixão que consumia. Numa noite de tempestade, o raio caiu, Ana beijou-a. Um beijo hesitante, nascido da dor ou de algo mais? Sofia correspondeu, o mundo parando. Mas Ana recuou, horrorizada. O que fiz? Somos amigas. A traição percebeu, Ana viu o beijo como erro alcoolizado. Sofia, devastada. A confissão explodiu. Amo-te há anos, Ana. Não como amiga. Como mulher. Silêncio. Lágrimas. Ana fugiu, deixando Sofia em ruínas. Os dias seguintes foram agonia. Ana evitou-a no hospital. Sofia afundou-se em trabalho, o coração partido. Traição mútua. Sofia trair a amizade com desejo, Ana trair o beijo com rejeição. Mas a saudade unia-as, mensagens tímidas começaram. Ana confessou confusão, nunca pensei nisto, mas contigo. Sinto algo. Esperança renasceu, frágil. A reconciliação foi lenta, dolorosa. Encontraram-se num café discreto no bairro Alto, longe do hospital. Ana admitiu, o casamento falhara porque algo faltava, uma conexão profunda que só com Sofia sentia. Tenho medo, Sofia. Da família, da sociedade, de mim mesma. Sofia chorou. Medo partilhado, a igreja, as tradições, o julgamento. Mas o amor era maior. Beijos roubados em parques escuros, toques escondidos. O desejo, outrora reprimido, explodia em momentos furtivos. Conflito externo surgiu, rumores no hospital. Colegas sussurravam, olhares julgadores. A família de Ana descobriu, reação violenta, é pecado, vais para o inferno. Ana sofreu, questionando tudo. Sofia apoiava-a, mas por dentro duvidava, valerá a pena esta dor? A traição do mundo contra elas. Alta tensão, Ana considerou recuar, voltar ao normal. Não suporto perder a família. Sofia sentiu o chão sumir. O amor traído pela medo. Noites de discussões, lágrimas. Sofia gritou, escolhe-me, Ana. Ou perde-me para sempre. Ana chorou, mas ficou. O amor venceu o medo temporariamente. Mas a sociedade pressionava. Discriminação subtil, promoções negadas, convites ignorados. A saudade de uma vida simples doía.
Ainda assim, juntas, enfrentavam momentos de paixão intensa, compensando a dor. O coração batia forte, mas ferido. O outono voltou, folhas caindo como lágrimas antigas. Ana e Sofia, após tempestades, encontraram equilíbrio. Mudaram-se juntas para um apartamento pequeno no Alfama, longe de olhares. A família de Ana, aos poucos, aceitou não com alegria, mas com resignação. A mãe, devota, rezava pela cura, mas o amor filial prevaleceu. No hospital, rumores acalmaram. Portugal, progressivo, protegia-as legalmente. Casaram-se numa cerimónia íntima, com amigos verdadeiros e o Tejo como testemunha. O amor, outrora escondido, floresceu. Saudade transformou-se em presença plena. Sofia olhava a Ana, o peito ainda batendo forte, mas agora de gratidão. Conflitos persistiam, olhares ocasionalmente, dúvidas internas. Mas o humanismo vencia, amor é amor, independentemente. Adotaram uma criança, construindo família. A vida, com cicatrizes, era bela. No fim, o desejo revelado trouxe redenção. Duas mulheres, médicas, portuguesas, amando contraventos, encontraram paz. A saudade eterna deu lugar à felicidade conquistada.